Agora nós chegamos numa parte muito importante do nosso estudo, né? A parte de negação de uma proposição. Veja, esse assunto, negação de proposições simples e compostas, vai ser abordado de uma forma muito mais aprofundada na segunda aula. Isso vem caindo de forma sistemática nos concursos públicos, né? Que cobram raciocínio lógico, a lógica proposicional. Então, fica tranquilo que isso aqui é só uma introdução. Na segunda aula vem o aprofundamento sobre esse tema, tá? Nós vamos aprender de forma detalhada. Por enquanto, eu preciso que você entenda essa parte aqui para eu poder ensinar você a construir as tabelas verdades, certo? Que são também muito usadas, né? Nas questões de concurso, certo? Então, para poder entender esse assunto, tabela verdade, a construção, nós precisamos entender a negação, porque isso aqui aparece demais nas questões, sabe? Então, vamos lá, com bastante calma, é bem simples a ideia, tá? Não tem como você se enganar aqui. Observa, negação. A simbologia de negação é o tiozinho na frente da proposição ou a cantoneira. Pode ser feito por meio desses dois símbolos aqui, tá? Olha lá, ó. Sempre que uma proposição P for verdadeira, sua negação, ó, negação não P, né? A negação de P, ó, o símbolozinho, eu usei o tiozinho, que é o mais comum, né? Mas a cantoneira também é usada às vezes, certo? Ó, sua negação não P. Essa é a proposição P. Essa é a negação dela, tá? Será falsa. Ah, não entendi. Se P for verdadeiro, a negação de P será falso. É sempre assim. E se P for falsa, a negação de P será verdadeira, certo? Ah, não entendi. Então eu vou te fazer um exemplo, para você entender o que eu estou falando. Se a proposição P for 2 é par, ó, isso aqui é a proposição P. O que vai ser a negação de P? 2 não é par, ou não é verdade que 2 é par. Veja, se essa aqui é verdadeira, e é verdadeira, a gente sabe disso, né? Porque 2 é um número par. Então a negação dela, 2 não é par, é falsa. Se ela for uma proposição falsa, a negação dela vai ser verdadeira, porque uma proposição ou é falsa ou é verdadeira, não tem outra opção para ela. Então, quando uma proposição for verdadeira, a sua negação será falsa. Quando uma proposição for falsa, a sua negação será verdadeira. Só precisa saber isso por enquanto, porque o objetivo meu agora é ensinar você a construir as tabelas verdade, certo? Depois, na segunda aula, nós vamos trabalhar de forma muito mais aprofundada esse tema negação aqui, tá? Fica tranquilo que você vai aprender tudo o que precisa e vai conseguir entender esse assunto e fazer as questões que você tem que acertar, tá bom? Agora vamos construir a tabela verdade de uma proposição composta. Presta bastante atenção para você entender o roteiro que vai ser utilizado, tá? Fica tranquilo que vai ser um roteiro padrão e nós vamos utilizar ele sempre. Uma coisa importante para a gente poder fazer isso aqui é conhecer a tabelinha verdade daquelas proposições dos conectivos que eu mostrei para você. O e, o ou, o se e então e o se e somente se, tá? Então tem que conhecer direitinho aquela sequência de V e F ali, para você não se enganar na hora de construir a tabela verdade de uma proposição que nem essa aqui, tá? Bom, vamos começar então. Ó, construa a tabela verdade da proposição não A e B ou A. Ah, não entendi nada, professor. Pois é, a primeira coisa é entender quantas linhas vai haver nessa tabela. Aqui, por exemplo, eu deixei 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Mas por que eu deixei 4 linhas? Então, vamos entender. Primeira coisa, quantas proposições simples tem aqui? Ah, professor, não sei. Bom, basta você contar o número de letras. Cada letra representa uma proposição simples. Temos a letra A, né, e a letra B. A negativa de A, como se fosse A, que não faz diferença pra gente, porque não é uma outra proposição, entende? Então eu tenho que ver quantas letras tem aqui. Tem as letras A e B, apenas 2 letras distintas. Isso quer dizer que nós trabalhamos aqui com 2 proposições simples, A e B. E aí elas são ligadas por meio de conectivos, né? Então vamos lá. A fórmula do número de linhas é 2 na N. Como aqui nós temos 2 letras, né? Então nós temos o N, né? O N
como sendo 2. O N é um número de proposições simples. Então, 2. Então, 2 letras, esse Nzinho vai ser 2. Então, para essa tabela, nós vamos ter 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, que é 4 linhas. Perceba, se houvesse aqui uma letra A, uma letra B e uma letra C, nós teríamos esse N igual a 3. Teríamos 3 proposições simples. Aí teríamos 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que daria 8 linhas. Se nós tivéssemos 4 letras, teríamos 4 proposições simples. 2 na quarta, que seria 16 linhas. Entende? Essa é a regra principal. Agora, presta atenção no padrãozinho que nós vamos utilizar aqui, tá? Ó, é a proposição A e depois a proposição B, né? Geralmente as tabelinhas vão começar assim. Nós vamos fazer sempre assim. E se tiver uma proposição C aqui, aí fica A, B e C, tá? Bom, para termos todas as possibilidades, tem um jeitinho legal de fazer isso aqui, que é o seguinte, ó. A proposição A, você começa marcando assim: V, F, F. Ok? V, F, F. E para a proposição B, você vai alternando. V, F, F. Certo? Para a proposição A, V, F, F. E para a proposição B, VF, VF. A gente já fazia isso quando explicamos para vocês os conectivos, não é verdade? Então lá, ó, agora tem um detalhe, negação de A. Tá vendo, ó, o tiozinho? Negação de A. O que a gente aprendeu sobre negação, hein? Negação é assim, ó. Se a proposição A é verdadeira, a negação é falsa. Se a proposição A é falsa, a negação é verdadeira. Não é? Não é isso que a gente viu? Então o que acontece aqui é o seguinte, ó. A tem essa coluna, esses valores aqui, ó. V, F, F. Como é que fica a negação de A? É só trocar, ó. O que era V vira F. O que era V vira F. O que era F vira V. E o que era F vira V. A negação é assim que faz. Você troca os valores verdade, tá? Então, se fosse a negação de B, eu trocaria os sinais aqui, ó, tá? Ficaria FV, FV, certo? A negação tem esse critério. Ah, por que você fez negação de A? Por que você botou ali numa coluna negação de A? Porque observa como é que é a proposição que eu tenho que montar. Negação de A, EB ou A, certo? Então, ó, a negação de A, EB ou A. Ah, isso é complicado. Não, não é. É só você conhecer bem as tabelinhas verdades. Agora o negócio do E. Como é que é o negócio do E? Tá aparecendo aqui ao lado para você, não tá? Então a tabelinha do E, como é que é? Ela é verdadeira quando as duas forem verdadeiras. E se uma delas for falsa, o resultado final é falso. Eu preciso fazer negação de A e B. Então eu tenho que pegar esse cara aqui, ó, a negação de A e o B. Tá vendo aqui, ó? Negação de A e B. Ó, negativa de A aqui, ó, e B. Certo? E ó, o conectivo é E. Tá ok? Então como é que fica, ó? Ó, negativa de A e B. Ó, F e V. Como é que é o negócio do E quando tem F e V? FV dá F. Certo? Agora lá, ó. Negativa de A e B. F e F. Dá F. Quando é E, o conectivo E só é verdadeiro se ambas forem verdadeiras, né? Então, V e V dá V. V e F dá F. Certo? É assim que funciona, tá? Agora, para finalizar, a proposição que eu quero é essa aqui, ó, completa. Negativa de A e B ou A, certo? Então eu tenho que associar, para finalizar, ó, isso aqui e o A. Então eu tenho que comparar essa aqui, ó, essa aqui com essa aqui. E o conectivo usado é o OU. Como é que é o negócio do OU? O OU é assim, ó. Se uma for verdadeira, o resultado final é V. Só vai ser falso se ambas forem falsas. Não é assim? Assim que funciona o OU, tá? Ó, vamos lá? É para associar essa aqui, ó, não A e B, com A. E é o conectivo OU. Então lá, F com V dá o quê? F com V dá V. Não é isso? F com V dá o quê? V.
V com F dá o quê? V. E F com F, quando é ou, né? A gente aprendeu que dá F. Então, os valores finais da nossa tabela verdade são esses que você está vendo aqui. V, V, V e F. Ok? Então, é assim que você constrói a tabela verdade de uma proposição composta. Você tem que ir analisando passo a passo, dado a dado, certo? E fazer várias colunas. Essas colunas que você vai fazer aqui, ó, é mais uma organização tua, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Você que vai definir o que você vai colocar. Eu optei, como eu vi a negação de A aqui, ó, eu optei por fazer uma coluna com a negação de A. Dependendo da situação, você consegue fazer isso de cabeça, né? Ah, eu já imagino que a negação de A é F, F, V, V. Né? Eu não aconselho. Eu prefiro que você detalhe bem a tabelinha para não errar. Mas é uma opção sua, essa, tá? Então não tem que ser exatamente dessa forma que eu construí aqui. Por exemplo, eu poderia colocar, ó, negação de A e B. Eu poderia colocar uma coluna com A de novo aqui, para poder analisar essa com essa do lado, para não precisar ficar olhando essa com essa aqui, entende? Se eu colocasse A de novo aqui, ó, né, ficaria mais rápido, mais fácil de eu analisar, comparar uma com a outra. Então é uma coisa muito pessoal. Eu vou te dar um padrão, uma sequência aqui, né? Mas você é que vai decidir como que você vai colocar essas colunas e quais colunas você vai colocar, tá bom? Vamos fazer mais uma tabelinha verdade agora, né? Olha a formulazinha que a gente tem. Ó, o A, aí o conectivo ou, aqui o B, né? E aí o condicional, né? C e então. E aí o C. Bom, quantas letras nós temos aqui? Nós temos 3 letras. Letra A, letra B e letra C. Isso quer dizer que tem 3 proposições simples ligadas por conectivos, né? Se são 3 proposições simples, a nossa formulazinha vai dar 2 ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. E aí nós vamos ter 8 linhas, certo? Que foi o que eu fiz, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas na tabela verdade. Ah, professor, se tivesse 4 proposições, seriam 16 linhas, né? É, exatamente. Ah, e outra coisa, como é que a gente lê isso aqui, né? A gente lê assim, ó. Ó o condicional aqui, ó. Se A ou B, então C. Né? Numa frase seria uma forma padrão de ler isso aqui, tá? Se A ou B, então C. Perfeito? Então aqui nós temos o A, o B, o C. O A ou B, eu coloquei o C de novo aqui. Você já vai entender o porquê, eu vou te explicar melhor. E aí a fórmula final que vai gerar os resultados que a gente quer na nossa tabela verdade. Como é que eu começo isso? Como são 3 letras, a gente tem uma metodologia padrão aqui para não se confundir. Que é assim, ó, a primeira delas você coloca metade V e metade F. Então aqui, ó, são 4V, ó, 1, 2, 3, 4 e 4 Fs. 1, 2, 3, 4. Aí a segunda letra, a segunda proposição, a proposição B, você vai alternando de 2 em 2. VV, VV, FF. VV, FF, certo? E a terceira proposição, que é a proposição C, você vai alternando de 1 em 1. Aí vai V, F, V, F, V, F, V, F. Entendeu? Ah, professor, e se tivesse uma quarta letra? Aí teria 16 linhas. Olha só o que você ia fazer. É raro, tá? Eu acho que eu nunca vi numa questão de concurso 16 linhas. Mas pode acontecer, pode acontecer. Mas se tivesse 16 linhas, se tivesse uma quarta letra, você ia fazer assim, ó. Na primeira proposição, a A no caso, sei lá, P, Q, ele pode chamar de qualquer letra, né? A primeira delas, você ia fazer 8V e depois 8F, certo? A segunda delas, você ia alternando de 4 em 4. 4V, 4F, 4V, 4F. A terceira delas, você ia alternando de 2 em 2. VV, FF, VV, FF e assim por diante. E a quarta você ia alternando de 1 em 1. VF, VF, VF. Entendeu? Essa metodologia padrão faz com que a gente tenha, né, uma tabela verdade com todas as valorações possíveis. VVV, VVF, VFV. Tem todas as possibilidades aqui, ó. Imagina uma possibilidade. FVV. Imaginou? FVV.
Vamos procurar onde é que está FVV. Tá aqui, ó, FVV. Imagina outra. VVF. A procura VVF. Ó, VVF está aqui. Qualquer hipótese que você imaginar de sequência para essas três proposições, existe aqui. Fazendo dessa forma organizada que eu te ensinei. É por isso que a gente faz assim, para ter todas as possibilidades possíveis. Entendesse? É assim que funciona. Então lá, agora vamos lá. A questão do OU, conectivo OU. Como é que é o negócio do OU? O OU é assim, ó. Se uma delas for verdadeira, o valor final é V. Se as duas forem falsas, aí dá F. Tá aparecendo aqui do ladinho para você a questão do OU, né? Só para você lembrar. Então, é A ou B. Eu tenho que comparar A e B aqui, ó. A com B, ó. Perfeito? A ou B, ó. A com B, ó. Tá vendo? Então, lá, ó. O que dá esse negócio aqui? Então, o OU, V com V, V. V com V, V. V com F, V. V com F, V. F com V, V. F com V, V. F com F, F. F com F, F. É assim que funciona a questão do OU. Professor, você vai repetir o C ali? Vou. Para você entender, eu já vou explicar quando eu chegar ali agora. Eu vou repetir o C aqui atrás, tá? Por causa da questão do condicional. Então, como é que é repetir o C? O C não é VF, 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 VF? Vou repetir aqui, ó. Mesma coisa, é o C. VF, 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 VF. Como é que é a tabelinha do condicional, né? Como é que é a do condicional? Olha lá, ó. Vamos fazer o filho. V com F dá F. O resto é V. Lembra disso? V com F dá F. O resto é V. E o condicional, eu tenho dificuldade, e às vezes os alunos também têm, de associar de trás para frente. E é por isso que eu coloquei o C depois, ó. Ó, esse aparece primeiro e depois vem o C. Eu preciso olhar nessa sequência, ó. V com V. V com F. V com V, entende? Olhar de trás para frente, daqui para cá, tem gente que consegue. V com V, V com F. Mas tem gente que confunde, coloca F com V aqui. Então assim, ó, quando tiver o condicional, a minha dica para você, coloca esse carinha primeiro, ele tá aqui, e coloca o outro carinha que vem depois do condicional na sequência, atrás dele, para não confundir, entende? Ó, se aparecesse outra coisa aqui, você colocaria essa outra coisinha aqui atrás, ó, tá? Para poder associar esse com esse, para não ter que ficar olhando de trás para frente, entende? Isso confunde, tá? Então lá, ó, A ou B, e aí o condicional com C. Então, C, A ou B, então C. É assim que a gente lê, tá? Vamos fazer, então, o resultado final da nossa tabela verdade. Vamos lá? Apareceu o condicional, vamos fazer o filho. Lembra? V com F dá F, tá? V com F dá F. Então, como é que fica? Olha lá. V com V. V. V com F, F. V com V, V. V com F, F. V com V, V. V com F, F. F com V, V. F com F, V. É assim que funciona o condicional. Então, o resultado da nossa tabela verdade é esse que você está vendo aqui. Esse é o resultado dessa formulazinha aqui, dessa proposição composta que você está vendo, tá? Ó, valores finais. VF, 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 VV. É assim que deu, tá? Então, tá aqui um exemplo para você com 8 linhas, tá? Nós vamos fazer agora um monte de exercícios ainda associados à tabela verdade. Isso aqui é de importância fundamental para o entendimento da lógica proposicional, tá? A gente vai usar esse tipo de recurso da tabela verdade o tempo inteiro. A grande maioria das questões, ou quase todas, podem ser resolvidas com esse auxílio aqui, se você quiser, tá? Dependendo da questão, não precisa, mas muitas vezes ela pode ser usada para auxiliar ou resolver o teu problema, tá bom?